Bem-vindos à Nischer Networks. Meu nome é Gisele e vou apresentar a você uma espetacular oportunidade de negócios. A Nischer Networks é uma empresa que visa proporcionar aos seus credenciados uma excelente qualidade de vida. Você conhecerá agora César, que é iridologista, terapeuta comportamental, assessor de marketing técnico em nutrição e diretor do nosso departamento científico. Com vocês, César. Parabéns! Eu preciso lhe parabenizar, porque o seu interesse em conhecer produtos que produzem mais qualidade de vida vem a coroar de êxito o nosso incansável trabalho há anos de oferecer os melhores produtos em suplementação nutricional que existem no mercado. Também quero lhe agradecer por você permitir que nós entremos aí em sua casa, em seu escritório, onde quer que você esteja, para lhe apresentar a nossa linha de produtos. Também gostaria de frisar que a Nischer trabalha com produtos naturais. Os nossos produtos são registrados pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, que são os órgãos competentes do nosso país. Então você, quando usa um produto Nischer, você pode estar seguro de que está usando um produto idôneo. Nossa empresa é 100% legalizada e assim você não corre nenhum risco de estar aí vendendo um produto sem registro ou um produto sem critério, nada disso. Daqui para frente nós vamos apresentar assim a nossa linha de produtos, chega mais pertinho, aumenta o volume para que você possa aprender e usufruir dos produtos da Nischer. Vamos começar a apresentação da nossa linha falando de um assunto que está bastante em voga nos dias de hoje, que é a obesidade. Não existe nada mais eficiente para destruir a saúde do que a obesidade. A obesidade tem sido aí como que uma epidemia mundial. Estima-se que 2/3 da população mundial ou esteja acima do peso ou já esteja em algum grau de obesidade. Então veja também a excelente oportunidade que você tem exatamente aí de fazer um trabalho assim em grande escala, ok? A obesidade, ela destrói a pessoa em 3 níveis. Em nível biopsíquico e social. Destrói em nível biológico porque acarreta no corpo várias enfermidades, várias doenças, dentre as quais podemos dizer o diabetes, não é? Principalmente diabetes tipo 2, que é o insulino não dependente, ele não depende de insulina, mas já está no estágio da diabetes. A diabetes, uma vez instalada no corpo, vai gerar aí encefalopatia diabética, vai destruir o cérebro da pessoa, retinopatia diabética, vai destruir a retina, os olhos da pessoa, nefropatia diabética, vai destruir os rins da pessoa e acaba aí gerando problemas de pele, é um show de horror. Então, a pessoa ela tem que pensar sempre em emagrecer. Então, além do diabetes, pode gerar as dislipidemias. O que é isso? São os níveis de colesterol alto, que é hipercolesterolemia, também triglicérides altos, níveis sanguíneos de triglicérides aumentam, que é a hipertrigliceridemia, e isso contribui para levar a vários tipos de enfermidades da circulação. A pessoa também pode começar a ter casos de pressão alta, enfim. Nós poderíamos fazer aqui um DVD só falando das doenças, dos malefícios que a diabetes gera em nível psicológico. Em nível sociológico também, porque a pessoa ela vai passar a ter um monte de dificuldades no seu dia a dia. Uma pessoa muito obesa, quando você entra num ônibus, quando vai passar numa roleta, quando vai passar na porta de um banco. Então também gera problemas sociológicos a obesidade e também contribui para gerar problemas psicológicos, porque uma vez que a pessoa perde a silhueta, ele perde a autoestima, e perdendo a autoestima pode gerar depressão, ansiedade, síndrome do pânico, neurose, psicose e por aí vai. Então, nós temos o foco na obesidade justamente porque nós queremos ser conhecidos como a empresa que finalmente conseguiu emagrecer a pessoa, porque nós não estamos preocupados só em vender um produto. Nós queremos ensinar a pessoa como funciona, falar um pouquinho do metabolismo, mostrar para ele que existe esperança, porque a pessoa obesa está sempre correndo atrás de um negócio, de outro, de uma dieta da moda, não é verdade? Ele corre atrás de chá de 7 ervas, depois ele vai atrás de fat burners e ele não percebe que ele nunca emagrece. Então, agora nós queremos mostrar para a pessoa, queremos que você, aliado da Nischer, seja aquele que vamos pegar as pessoas que estão obesas, que estão acima do peso, vamos pegar pela mão, vamos sentar e vamos mostrar sim que é possível perder peso sem perder a saúde.
Então, é com muita satisfação que eu quero apresentar para você o nosso produto, o Fill-Up. Fill-Up é o único produto do mercado que eu conheço que tem 7 benefícios para ajudar a pessoa a emagrecer com eficiência. São 7 benefícios, veja bem, que vão contribuir direta e indiretamente para que a pessoa venha a perder peso. Como funciona? O Fill-Up ele deve ser usado na hora do almoço. A pessoa deve usar 5 comprimidos com 2 copos de água. Quando a pessoa ingere os comprimidos do Fill-Up, o que acontece? Existem 2 maneiras de você fazer uma redução do estômago, não é? Uma é quando você faz a cirurgia bariátrica, a gastroplastia, mas aí você corre os riscos cirúrgicos, os riscos do procedimento, o risco do pós-cirúrgico. Muitas pessoas, infelizmente, vêm a óbito no pós-cirúrgico, não é? Quando rompe os grampos, enfim, é um procedimento muito complicado. Mas o que você precisa saber é que o Fill-Up, ele propõe uma redução do estômago sem cirurgia, uma redução do estômago virtual pelo lado interno do estômago. Então, 2 maneiras existem para reduzir o estômago. Isso você precisa gravar. Ou a pessoa faz uma cirurgia, ou usa então o nosso Fill-Up. Como funciona? Estava dizendo que a pessoa deve 20, 15 minutos antes do almoço, ele ingere 5 comprimidos com 2 copos d'água. Uma vez que esses comprimidos caírem no estômago, o ácido do estômago, o ácido clorídrico, misturado com a água, vai fazer com que o comprimido vire um gel, e esse gel reveste o espaço interno do estômago, reduzindo assim o espaço que existe ali dentro, evidentemente. Então, não vai mais caber aquela mesma quantidade de alimentos, porque parte do estômago vai estar preenchido com o Fill-Up. Agora, veja bem, é importante que a pessoa coma 20 minutos depois, porque aquele mito de que, para perder peso é só fechar a boca, olha, é de fato um mito. A pessoa engorda mais se ele proceder dessa maneira, porque uma vez que você fecha a boca para comer, não é? Você perde peso e perde a saúde, e o seu metabolismo abaixa, e a tendência é que tudo que você comer, principalmente carboidratos e gordura, vai virar gordura, e aí você engorda muito quando você voltar a comer. Então, não caia nessa armadilha. Você tem que comer as 5 refeições do dia. O segredo, né, é comer pouco e constantemente, pelo menos a cada 3 horas. É isso que dizem os nutricionistas nos estudos mais recentes. Então, você tem que comer. Você vai ingerir o Fill-Up, ok? Como já te disse, 5 comprimidos, 2 copos d'água, ele vai se expandir no estômago, já vai atenuar um pouco a fome. Veja bem, atenuar a fome. Eu não disse tirar a fome. Nunca engane ninguém com a nossa linha de produtos. Às vezes você fala, o Fill-Up tira a fome. Não, não é verdade. Ele vai atenuar um pouquinho a fome, por quê? Porque ele não vai tirar totalmente o desejo da pessoa comer, embora ele contribui para tirar aquela ânsia que a pessoa obesa tem para comer. Você perceber como é que uma pessoa obesa come, uma pessoa que não é obesa come, vai na praça de alimentação, percebe que a pessoa ela tem um certo ritmo para comer, não é verdade? Mas perceba que esse ritmo no obeso ele é bastante ansioso, não é? Então o produto ele contribui para atenuar um pouco a fome. Esse não é o melhor efeito do produto, né? O melhor efeito vem logo a seguir. Então, quando a pessoa ingerir o alimento, normalmente na alimentação você tem proteínas, você tem carboidratos e você tem gorduras. Pegando aqui os carboidratos e as gorduras, o que vai acontecer? O Fill-Up, ele é um ímã de gordura. Para você ter uma ideia do poder de atração lipídica do produto, a afinidade lipídica que ele tem, ele atrai a gordura, não é? Cada grama do nosso produto pode atrair até 10 gramas de gordura. Olha só que coisa fantástica. E a gordura é um alimento altamente calórico e que vai produzir mais gordura no seu corpo se você ingerir, ok? Cada grama de gordura, para você ter uma ideia, tem 9 calorias. Então, por isso que as pessoas engordam bastante. Vai comer 100 gramas aí de um doce, um bolo, uma coisa que tem bastante gordura, já são 900 calorias que está entrando aí para o seu corpo. Isso daí normalmente vai virar gordura, não é? Então, o Fill-Up ele atrai essa gordura e ele segura essa gordura. Uma vez que ele se combinou, uma vez que ele atraiu essa gordura e se combinou com ela, ele não solta mais. Olha que coisa boa. Essa gordura não vai passar para dentro do seu organismo, ele vai reter essa gordura. Quando ele retém a gordura, ele se estrutura dentro do estômago e ele aumenta o trabalho estomacal, ele aumenta o processo peristáltico. Isso é feito de propósito. Por quê?
Porque o estômago trabalhando a mais, ok? O produto vai ficar em torno de 5, 6 horas no seu estômago. O estômago trabalhando a mais, você está perdendo calorias, é como se você tivesse um músculo. Você tem um órgão trabalhando, é como se você tivesse um músculo trabalhando, e esse músculo trabalhando, você vai perdendo calorias. É o que se chama lá fora de conceito de calorias negativas, não é? Então, olha só, já é o segundo efeito benéfico do produto. Então, depois de 5 horas que o estômago vai tentar digerir esse produto, ele não vai conseguir, ok? Abre o piloro e passa o produto para o intestino delgado. Uma vez que o produto está no intestino delgado, há uma mudança de pH do estômago para o intestino delgado. E nessa mudança de pH, ela provoca a liberação no intestino delgado de um outro ingrediente do produto que vai revestir o intestino delgado com um gel que vai refrear, ele vai retardar a absorção dos açúcares, dos carboidratos. Porque hoje o açúcar e o carboidrato refinado, farinha de trigo, arroz branco, o próprio açúcar, ele tem uma velocidade de absorção muito alta. E isso nas pessoas que têm um metabolismo mais lento, nas pessoas que têm tendência a engordar, a atingirem a obesidade, ao invés do carboidrato gerar energia, ele vai criar cada vez mais gordura. Olha só que cruel, não é verdade? A pessoa quer emagrecer, ela come o carboidrato para ter energia, mas esse carboidrato, por um problema que ela tem no gerenciamento da insulina, ela pode se tornar resistente à insulina. Então, nesses casos, a insulina faz com que o carboidrato seja estocado como gordura, e aí a pessoa aumenta de peso cada vez mais. Você pode perceber uma coisa interessante, que por mais carboidrato que o obeso coma, ele está sempre cansado, ele não tem energia, não é? Então, porque esse carboidrato está sendo dirigido e estocado no tecido adiposo, aumentando a massa adiposa. Então, e tudo isso por causa da alta velocidade, isso chama-se alto índice glicêmico, são carboidratos que absorvem muito rápido na corrente sanguínea. Então, o Filap, revestindo o intestino delgado com um gel, ele impede, ele forma uma barreira para que esse carboidrato não entre livremente, não entre rápido na circulação sanguínea. Ele vai entrando mais lentamente, sem quase gerar oscilações glicêmicas, o que assim vai impedir esse processo, de repente, vicioso da pessoa produzir gordura. Por causa desse benefício do produto, algumas pessoas que estão diabéticas e nem são obesas de repente, mas têm o diabetes, podem ser ajudadas com o produto, evidentemente com o crivo do seu médico, com o crivo de um nutricionista, que vai orientá-lo em como ele deve usar o produto nesse caso, ok? Então veja, o Filap, coisa que vocês vão fazer uma recapitulação, 20 minutos, 15 antes do almoço, 5 cápsulas, 2 copos de água. O produto se expande, atenua a fome, ele vai se combinar com boa parte da gordura que vem da alimentação da pessoa, vai aumentar o trabalho do estômago, depois ele vai revestir o gel vai revestir o intestino com o gel, que vai retardar a velocidade de absorção dos açúcares, do carboidrato, da glicose, enfim. Ok? E não é só isso, são 7 benefícios. O produto ele também faz uma varredura no trato digestório, não é? Nós temos 7 metros de aparelho digestivo ali na parte que absorve os alimentos, 7 metros, olha só que curiosidade, não é? Todo enroladinho dentro de você. Então, o produto ele vai fazendo uma varredura, combatendo a prisão de ventre, o intestino preguiçoso, e nessa varredura ele vai eliminando as toxinas que ficam ali dentro, às vezes muita curvinha, muita microvilosidade, não é? Ele vai varrendo tudo aquilo, eliminando as toxinas que são responsáveis pela formação de gases excessivas e também por aquela sensação de abdômen inchado, né? Aquela sensação de empachamento. Então, olha, é um super produto e além disso, o produto libera a vitamina C, que combate os radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento precoce. Então, único produto do mercado com 7 benefícios para você emagrecer com saúde, ok? Então, veja quantos benefícios num único produto e, além de tudo isso, como se não bastasse tanta boa notícia que eu te dei com o Filap, você precisa saber o seguinte, do mesmo jeito que ele entrar no seu organismo, ele vai sair pelas vias fisiológicas naturais, só que ele sai combinado com gordura e com carboidrato. E sabe quantas calorias ele sequestra dessa alimentação?
em média 250 calorias. Veja só, 250 calorias que não vão entrar para dentro do seu organismo, produzindo aí, de repente, um quadro maior de obesidade. Para você ter uma ideia do que são 250 calorias, isso equivale ao que você perderia mais ou menos em 1 hora de caminhada se você tiver entre 60 e 70 quilos, ok? Então, Filap, um super produto para ajudar você a perder peso sem perder a sua qualidade de vida. Agora eu quero apresentar para você o Nutramil. Nutramil é o único produto do mercado que é feito à base de 4 proteínas nobres e é um produto que também auxilia você no processo de emagrecimento. Nutramil vem com 2 deliciosos sabores, papaya com cassis e floresta negra. E é um produto que ele é um pozinho bem fininho, micronizado, não precisa de repente nem de liquidificador. Ele dilui muito fácil em água, suco, leite ou iogurte. É um produto que tira a fome, você vai ficar saciado, você vai ficar satisfeita, porque o que é ruim num programa de reeducação alimentar, num programa de perda de peso, é justamente a fome. Só a palavra dieta já dá fome, não é verdade? Então, o produto ele é eficiente para tirar a sua fome e ele deve ser usado a critério do médico ou nutricionista, substituindo a refeição da noite, substituindo o jantar. Vou explicar como funciona. A pior hora para a pessoa ingerir quantidades de carboidratos refinados e gordura é justamente à noite. À noite o seu metabolismo está te preparando para dormir. Então a pessoa, imagina, a pessoa come macarrão, come carne, bacon, doces com doce creme de leite e tal, enfim, come esses alimentos altamente calóricos e vai dormir. Ele não está fazendo nenhuma atividade física e isso vai contribuir para que o metabolismo esteja lento. Quanto mais lento for o metabolismo, maior é a facilidade do corpo produzir gordura. Então veja bem, as pessoas que têm tendência à obesidade, elas são aquelas pessoas que são portadoras de um metabolismo mais lento do que aqueles que são magros, ok? Isso é a genética que determina. Então, o que acontece? À noite, como eu te disse, o seu metabolismo está lento. O que fazer então? Substituindo o jantar pelo Nutramil, sempre com o crivo de um profissional da saúde, o que vai acontecer? Você vai impedir que pelo menos 750 calorias de uma refeição noturna entrassem no seu organismo. E aí, você, usando o Nutramil, você vai ficar satisfeito, vai ficar satisfeita, vai permitir que não entre no seu organismo pelo menos 750, 800 calorias e essas 800, 750 calorias, para você ter uma ideia, equivaleria a você fazer quase que 3 horas de natação. Então, o ideal é que você aprenda a conjugar os produtos. Por quê? Existe um segredo que as pessoas não sabem. A gente brinca que a questão das calorias é igual dinheiro. Caloria e dinheiro tem praticamente o mesmo conceito. Não adianta você saber contar, não é verdade? Às vezes você tem dinheiro, eu sei contar dinheiro, tudo bem. Às vezes as pessoas ficam contando calorias, não adianta saber contar. Você tem que saber aplicar, não é verdade? Assim como você tem que saber, não adianta contar dinheiro, você tem que saber como que aplica esse dinheiro. Então, e a Nisha está te oferecendo uma excelente oportunidade de você ter um excelente capital com baixíssimo investimento. Então, vou te ensinar como é que você aplica as calorias, como é que elas funcionam para que você emagreça. Para você perder 1 quilo, né, um mísero quilo, você precisa eliminar, você precisa gastar 7.000 calorias. Olha que absurdo, né? As pessoas não sabem disso. Então, por isso que tanta dificuldade em emagrecer. Então, para perder 1 quilo, eu tenho que queimar, eu tenho que gastar 7.000 calorias. E a dificuldade de fazer isso no exercício é justamente essa. Se você fizer meia hora de caminhada, quantas calorias você gasta? Em média, 160. Se você fizer aí meia hora de musculação, quantas calorias você gasta? Em média, 150. Se você fizer meia hora de natação, em média, 180 e é por aí. Então veja, 180, 160, perto de 7.000, não é? Então você dimensiona quanto exercício você terá que fazer. Mas existe uma outra maneira. Se você fizer exercício, é muito saudável, aumenta o seu metabolismo, vai lhe gerar mais disposição, a sua vida muda com certeza absoluta. Mas, independentemente se você fizer ou não exercício, a Nisha criou um sistema para que você emagreça com saúde.
E esse sistema se constitui da seguinte maneira: nós vamos criar então uma deficiência calórica na sua alimentação. Para que isso aconteça, você deve associar os dois produtos. Você deve associar o Filap e você deve associar o Nutramil. Então, Filap na hora do almoço, quando você, sem fazer muita mudança na sua rotina de alimentos, sem nenhum sacrifício, não é verdade? Se na hora do almoço você ingere 5 comprimidos com 2 copos d'água. Lembra quantas calorias ele sequestra da sua alimentação? 250 em média. Se você, a critério do profissional de saúde, substituir o jantar pelo Nutramil, que é uma alimentação mix nutricional de baixíssima caloria, uma refeição praticamente completa, você impede de entrar 750 calorias na sua alimentação. Então, vamos fazer uma soma? Filap, menos 250 calorias. Nutramil, menos 750 calorias. 750 mais 250, quanto que dá? 1000 calorias. Quantas calorias você precisa eliminar ou criar essa deficiência calórica para emagrecer 1 quilo? Você lembra? 7.000 calorias. Exatamente. Você criando uma deficiência nutricional de 1000 calorias por dia, com o Filap, com o Nutramil, no final da semana, 1000 vezes 7, 7.000. E de maneira segura você vai conseguir perder 1 quilo por semana, 4 a 5 quilos por mês, dependendo da velocidade de resposta do seu metabolismo. Agora, isso não é medicamento. Você vai conseguir emagrecer de maneira segura, ok? Sem gerar disforia, sem gerar depressão, sem gerar trauma metabólico, sem gerar estria, sem gerar flacidez. Por quê? Porque você emagrecendo 1 quilo por semana é diferente de você perder 10, 15 quilos no mês, não é verdade? Quando você perde peso muito rápido, os remédios fazem isso, eles criam um trauma metabólico. A pele não tem tempo para acompanhar essa perda de peso muito rápida, então a pele despenca e você fica com flacidez. Uma vez que a pele despenca, ela rompe as fibras de elastina e você fica com estrias. Então, tudo que uma mulher ama, não é verdade? Então, flacidez e estrias. Então, o produto evita que aconteça isso, porque você vai perdendo um pouco mais lento, mas é progressivo. A pele vai tendo tempo de se adaptar, o seu metabolismo vai tendo tempo de se ajustar e você não está gerando nenhum efeito colateral. Não vai gerar depressão, não vai gerar nada disso, porque você está lançando mão de suplementos nutricionais. Assim, criando uma deficiência nutricional de 1000 calorias por dia, com o Filap e com o Nutramil, você vai emagrecer de maneira segura e tranquila. Aqui no Brasil, as pessoas não têm o hábito de fazer o exame de sangue para saber os níveis de lipidemia que existe no sangue, saber como é que está o colesterol e como é que está o nível de triglicérides, não é? E isso faz com que as pessoas acabem morrendo, essa é a verdade, porque não existe nada que mate mais no mundo moderno do que as doenças coronarianas, ou seja, a pessoa acaba infartando, é o infarto agudo do miocárdio. Isso se dá por quê? Quando o colesterol, essa alimentação que a gente tem hoje, nunca se alimentou tão mal e de maneira tão errônea como nós nos alimentamos hoje. Existe uma série de carboidratos refinados, existem vários estudos e indicadores sobre os malefícios dos carboidratos refinados, tanto é que se você começar a observar nas prateleiras, você vai ver que hoje a tendência é que os produtos voltem a ser integrais, não é? Então, porque descobriram que o carboidrato refinado, o açúcar refinado, o arroz refinado, todos esses produtos refinados, eles contribuem para aumentar o teor de triglicerídeos nos níveis sanguíneos, e uma vez que o triglicerídeo está muito alto, o corpo converte isso em colesterol, e o colesterol estando alto, ele vai produzir uma coisa chamada placas de ateroma. Essas placas ficam circulando no sangue e elas entram para dentro do endotélio. O endotélio é a capa de revestimento das artérias. Então, ela entrando para dentro do endotélio, ela faz tipo um calombo ali e vai juntando aquelas placas até que aquela artéria ela se obstrua, ela fica fechada. E se for uma artéria do coração, que é aquela artéria bem fininha, não é verdade? A pessoa vem a sofrer um infarto. Então, e não é só isso, existem várias doenças de circulação. O corpo, o que você precisa saber é que o seu corpo fala com você. Agora, ele não fala em língua portuguesa, então tem que aprender a ver os sintomas do corpo. Quando a circulação está difícil,
muita coisa começa a acontecer, o corpo começa a mostrar para você. Por exemplo, subiu a pressão, ou é problema renal, pode ser também problema de obstrução das artérias, gerando dificuldade de retorno venoso, aumenta a pressão porque o coração tem que fazer mais forças. Imagina, as artérias ali entupidas, agora o coração tem que fazer mais pressão para conseguir bombear o sangue. Faz aumentar a pressão. Esse pode ser um dos motivos da pressão, da hipertensão, não é verdade? Outra coisa, a pessoa de repente está lá no dia a dia, começa com formigamento nas mãos. Então, todo dia ele sente um formigar nas mãos. O que é isso? A circulação dele está falando, ó, está ficando difícil aqui. Ele sente ardência nos pés. Ele não faz nada, ele pensa em remédio. Você tem que pensar em emagrecer. Remédio pode trazer não, todo remédio traz efeitos colaterais e esses efeitos colaterais geram novas doenças. Então é o que é chamado de doença iatrogênica. Então você toma um remédio que mascara o sintoma e que de repente gera uma outra doença, que aí você vai precisar tomar um outro remédio que vai mascarar o sintoma e isso às vezes não para nunca. Então, para evitar que isso aconteça, o importante é você pensar em ter saúde, em eliminar a causa do problema. Se o que está gerando tudo isso é obesidade, então você tem que pensar em emagrecer, não em tomar remédio, não é verdade? Então, veja só, o corpo vai falando com a pessoa. Se a pessoa não toma uma atitude, isso vai se agravando. Então começa aí um formigar nas mãos. Depois ele começa a sentir ardência nos pés. Aí as mulheres, às vezes, olham nas pernas, tem aquelas microvarizes, né? Aquela circulação alternativa que o corpo tenta fazer, na tentativa de manter a circulação. Uma vez que a circulação não está indo por onde deveria, o corpo tenta se defender criando uma circulação periférica. Fica, às vezes, com aquele formato de aracnídeo, aquele formato de aranha na perna, isso chama-se teleangiectasia. Então, é o corpo dizendo, olha, está difícil aqui o retorno venoso, e o corpo então começa a sofrer e falar com você, mostrando sintomas. Então, isso, se a pessoa não ouve o corpo, isso vai se alastrando. Então pode gerar varicoceles testicular, não é? Nos testículos do homem, fica aquelas microvarizes também, que vai impedir ele ter filhos. Pode ser varicoceles uterina, também na mulher, impedindo que ela tenha filhos. Pode dar hemorroidas nada mais é do que problemas de circulação, não é? E aí o que acontece? O corpo isso vai se intensificando, então de repente a pessoa vai ter flebite, vai ter erisipela, e você nunca ouve o seu corpo, peraí, o que está acontecendo? E aí não ouve, infelizmente isso pode desembocar num acidente vascular cerebral, no infarto agudo do miocárdio, a pessoa vem a óbito. Então tudo isso porque não se preocupa em saber o que está acontecendo com o seu corpo, não se preocupa em saber como é que estão os níveis de colesterol, de triglicerídeos. Então é muito importante fazer exames anuais para que você saiba o que está acontecendo no seu corpo, ok? Para que você não venha a morrer, às vezes, de maneira precoce. Agora, existe uma maneira de você ajudar o seu corpo a combater essas dislipidemias, o colesterol alto, o triglicérides altos? Sim, existe. Nós temos um produto que eu gostaria de apresentar a você, o Aleph. O Aleph, ele é um produto também com registro no Ministério da Saúde, como toda a nossa linha, e ele é um produto que ele tem 3 ingredientes, que é o óleo de linhaça, o óleo de peixe e a lecitina. Então, esse produto, essas fontes, esses ingredientes são fontes riquíssimas de 3 elementos que são importantes e essenciais no seu corpo. O ômega 3, por exemplo. O ômega 3 é a junção de 2 ácidos que você já deve conhecer pela sigla, DHA-EPA. É doxaexenoico e eicosapentenoico. São 2 ácidos que formam o ômega 3 e a junção desses 2 ácidos, elas ajudam a impedir a formação de placa de ateroma. Olha que coisa maravilhosa. Então, o produto se combina com o colesterol, o produto se combina com o triglicérides, impedindo que ele vá migrar para dentro do endotélio, fazendo aquele calombo, como se diz popularmente, obstruindo as artérias. Então, nós temos estudos sobre isso desde a década de 70, então largamente estudado o benefício do ômega 3. Agora, o ideal é que você não ingira ômega 3, ômega 6 isolado, como muitos produtos no mercado estão aí vendendo isoladamente, ômega 3, ômega 6. Por que o ideal é que você ingira um complexo que tenha os 3 juntos como o nosso produto? Não é? Nós estudamos largamente para poder falar o que estamos te falando.
existe uma proporção biológica que deve ser respeitada entre os ômegas, o ômega 3, o ômega 6 e o ômega 9, que tem o Aleph. Ele tem os três numa só cápsula. Primeiro, a praticidade, você não precisa comprar o ômega 3, o ômega 6, o ômega 9, está tudo aqui, não é? Então, você ingerindo o ômega 3, você vai ter esse benefício. O ômega 6, ele é considerado, o ácido oleico, ele é considerado um produto fantástico também, porque ele tem uma capacidade que é conhecida no meio atlético, né, no meio de musculação, no meio de exercícios, como termogênico. O que é um termogênico? Ele acelera um pouquinho o metabolismo, ajudando na conversão da gordura que já está lá dentro do seu corpo, acelerando essa combustão, facilitando os processos metabólicos para que essa gordura vire energia. Então, olha só, um super produto, não é? Além de promover toda essa eficiência do ômega 3, você tem o ômega 6 que ajuda no metabolismo da gordura. E ele também tem o ômega 9, detalhe, o ômega 3 e o ômega 6 o seu corpo não fabrica, você precisa ingerir todos os dias, ok? Então, ele também tem o ômega 9 que ajuda em vários processos metabólicos, na síntese natural dos hormônios que o seu corpo produz, e também é responsável pela oleosidade da pele, evitando, né, prevenindo que você venha a envelhecer precocemente. Então, o Aleph, um super produto, basta tomar de 2 a 3 cápsulas por dia e você tem todos esses benefícios que vão ajudar aí na circulação sanguínea, que você tem uma boa circulação sanguínea para evitar, de repente, um montão de doenças e de enfermidades que são geradas quando se tem deficiência circulatória, quando a circulação não está bem, ok? E para finalizar, quero apresentar o Mega Stack. Nós temos 2 produtos fantásticos aqui que você precisa conhecer. O Mega Stack diurno, que é esse de rótulo azul, vou colocar aqui para que você possa visualizar. Mega Stack diurno e o Mega Stack noturno. Para que servem esses 2 produtos aqui? Esses 2 produtos, eles servem para combater casos de deficiências nutricionais. Aí você fala assim, mas hoje, com tanta alimentação, com tanta fartura, será que existe, César, caso de deficiência nutricional? Sim, pode existir sim, porque as tabelas nutricionais que você vê aí, elas não levam em consideração uma série de fatores que podem contribuir para que você tenha uma deficiência crônica de nutrição. Como que isso acontece? Bom, vamos então pegar desde o começo. Se você comentar aí com a sua avó, com a sua mãe, dependendo da idade que você tem, não é? Você vai saber de uma coisa. Falar como é que era feito o plantio antigamente. Então, a pessoa que ia plantar qualquer cultura num terreno, ele funcionava da seguinte maneira, ele tinha que ter 2 terrenos. Enquanto um terreno estava descansando, no outro terreno ele estava plantando milho, por exemplo. Por que era feito assim? Então, num ano ele plantava nesse, num ano ele plantava no outro. Num ano ele ia revezando os terrenos, porque é sabido que quando você coloca uma semente de qualquer vegetal na terra, essa semente vai extrair do solo todos os ingredientes, todos os micronutrientes que são essenciais para produzir um vegetal nutricionalmente adequado, nutricionalmente correto, não é? Então, o que acontece? Hoje a terra descansa? Não. A agricultura hoje é intensiva. Nós temos mais de 6 bilhões de pessoas no mundo, muita boca aberta para alimentar, não é verdade? Então, a terra não descansa mais. Então, é agricultura em cima de agricultura, é agricultura em cima de agricultura, enfraquecendo, empobrecendo cada vez mais o solo. Como se isso não bastasse, aí você fala assim, não, mas espera aí, César, não é assim. Tem o adubo. Tudo bem, e o que é o adubo? O adubo ele é NPK, são apenas 3 elementos, que são os nitratos, os fosfatos e o potássio, não é verdade? Esses 3 elementos eles contribuem para fazer a estrutura de um vegetal boa. Então é muito comum você ir à feira e ver vegetais grandes, né? Pêssegos grandes, melancias grandes, melões grandes, abacates grandes. O NPK ele ajuda nesse sentido. Mas nutricionalmente falando, o adubo, existem evidências de que deveria ter pelo menos mais 33 micronutrientes dentro do adubo que os fazendeiros não põem, os agricultores não põem, porque não interessa financeiramente falando, teria que gastar mais, então não é interessante. Então quem já não teve o desprazer, né, de ir à feira, ver um pêssego lindo, grande, lá e você morder aquele pêssego destituído de gosto, parece plástico, parece isopor, qualquer coisa menos um pêssego, não é? Então o que mostra aí
que, de fato, você pode fazer um vegetal grande, mas não necessariamente que ele esteja com os nutrientes adequados, ok? Fora isso, quando tira um vegetal da árvore, quando tira um vegetal do solo, ele começa a perder nutrientes a partir daí. O Instituto Colgan da Califórnia mostrou em vários estudos que quando você tira o alimento do solo e você estoca esse alimento pode perder em média de 25 a 30% de vitaminas hidrossolúveis. Então, uma coisa que já saiu fraca, fica mais fraca ainda quando vai para a estocagem. Depois que esse alimento é estocado, ele vai para a indústria. Aí o negócio fica difícil mesmo, porque a indústria muda o pH do alimento e coloca uma série de aditivos que não faz parte do alimento. Se você começar a ler rótulo hoje de alimento, você vai ver que você está ingerindo um monte de coisa que não é alimento. Benzoato de sódio, citrato de potássio, ácido cítrico, ácido fosfórico, espessante, umectante, aromatizante, corante. Essa lista é muito extensa. Então, tudo isso contribui também para gerar problemas na alimentação que nós temos hoje. E como se isso não bastasse, se tudo isso não fosse o suficiente, quando chega em casa você ainda põe no fogo. E o fogo destrói também nutrientes e desnatura a proteína, tornando quanto mais bem passado for um produto, for um alimento, menor vai ser a absorção em termos de proteína que existe ali. Então, tudo isso para falar que esses processos podem sim gerar deficiências nutricionais que são subclínicas. Ela não acusa em exames, né? Não tem exame que pega, você está em vias de se tornar com hipotiroidismo, por exemplo. Você vai fazendo exame e de repente quando você chega lá num ano já está com hipotiroidismo. Por que não foi detectado esse processo de instalação da doença? Porque não existe exame para isso e é por isso que às vezes as pessoas acabam tão doentes, morrendo tão rápido, né? Envelhecendo precocemente e morrendo prematuramente, justamente por falta de nutrientes adequados na sua alimentação, dos quais eu quero destacar os aminoácidos essenciais. Então, os aminoácidos é o que constitui o teu corpo. Todo o teu corpo é feito de aminoácidos. Aminoácidos são os tijolinhos que formam as proteínas. O teu corpo é feito de proteína. E eu quero dizer, quantos anos você tem? De repente você está me ouvindo, você tem aí 30, 40, 50, 70, eu não sei, não é? Mas você sabe quantos anos você tem. Se eu perguntar quantos anos você tem, você sabe responder. Agora, se eu fizer uma pergunta semelhante a você, quantos anos tem o seu corpo? Será que você saberia me responder? E aí você fala assim, poxa César, meu corpo não tem a mesma idade que eu tenho? Não. O seu corpo, o Projeto Genoma descobriu que o seu corpo é feito de 100 trilhões de células. Para você ter uma ideia, só no teu cérebro tem 100 bilhões de neurônios, que estima-se ser a mesma quantidade de estrelas que nós temos na Via Láctea. Olha só como é que o teu organismo é uma coisa fantástica, uma máquina perfeita e fantástica, não é? Então, o que acontece? O Projeto Genoma descobriu que você tem genética, e a Bíblia já dizia isso, para viver pelo menos 120 anos. Agora não é 120 anos com Alzheimer, Parkinson, artrite, artrose, Deus me livre, né? Aí é até melhor que não chegue a tanto, né? Porque fica o corpo totalmente travado e debilitado. Então, e por que não se chega, por que não se atinge isso? Isso é multifatorial, mas um dos principais que contribuem para que a pessoa envelheça rápido e morra rápido e fique doente constantemente, é essa desnutrição, que ela pode sim ser subclínica e não é detectada até que a pessoa se instale a doença. Então, o Megstack, ele é um produto que ele foi formulado justamente para combater esses casos de desnutrição. Okay? Ele é matéria-prima de síntese proteica, ele é matéria-prima de nutrição celular e cada produto, tanto o diurno quanto o noturno, vai atuar em alguma parte específica do seu corpo, ele vai oferecer nutrientes, inclusive, por que é um para tomar de dia e um para tomar de noite? Porque os hormônios que seu corpo produz durante o dia são diferentes dos hormônios que seu corpo produz durante a noite. E os nutrientes que existem em cada frasco desse daqui, ele vai interagir melhor com aquilo que seu corpo está precisando, com aquilo que seu corpo produz. Então, de tão criteriosos que nós somos. Um dos ingredientes que tem no Megstack Dia, por exemplo, é o soro do leite. O soro do leite saiu até matéria no Globo Repórter mostrando a importância do soro do leite, falando que é um alimento do futuro, falando que ele ajuda a prevenir Alzheimer, tudo isso na matéria do Globo Repórter. E quando estive na Europa,
lá o soro do leite é uma febre, lá se usa soro do leite, para você ter uma ideia, lá se indica soro do leite até para segurar cabelo, então exatamente, para segurar cabelo. Então teve casos, estudos de pessoas que usaram produtos químicos, remédios para segurar, para não cair cabelo, finasteride, por exemplo, e ao longo de 10 anos de uso, algumas pessoas teve problemas no fígado. Você sabia que você pode gerar uma cirrose hepática sem nunca ter colocado uma gota de álcool na sua boca? É possível? Por quê? Medicamentos podem causar cirrose hepática medicamentosa. Pra você ter uma ideia, medicamento é uma droga, não é? Então as pessoas na Europa conseguiram segurar cabelo isso não tem ainda cientificamente comprovado, mas a sabedoria popular falou, eu comecei a tomar, meu cabelo parou de cair. Então, além do soro do leite, que traz uma série de benefícios, inclusive ele ativa o sistema imunológico, porque ele é rico em gama-globulinas, né? Gama-globulinas que ativam o sistema imunológico, ele tem a albumina, que é a proteína isolada do ovo, sem nenhum colesterol, sem nenhuma gordura, só a parte que interessa. Ele é rico em ferro, porque ele tem fígado dessecado, que é a maior fonte de vitamina B12, que é a cianocobalamina, e uma coenzima dela, que é a cobamamida, que vai participar de vários processos dentro do seu organismo. Ele tem B12, ferro, né, tudo em matérias-primas que são nutrientes, ok? São nutrientes que têm esses elementos que vão ajudar você a ter muita saúde, ok? Então, você toma 2 comprimidos com água assim que você se levanta e você começa a ter todos os benefícios desses nutrientes para evitar aquela desnutrição crônica de que a gente falou, ok? E à noite, antes de dormir, você usa o Megstack Noturno, ele é riquíssimo em colágeno. Quando eu falo em colágeno, você vai lembrar da sua pele, mas o colágeno é a proteína mais abundante que existe no corpo humano. Seu osso é feito de colágeno, sua pele, seu coração, seu pulmão, sua unha, seu cabelo, tudo tem muito colágeno no seu corpo. Ele vai atuar em várias estruturas. Ele tem também a proteína da soja. Todos sabem que a soja ela tem vários benefícios, existem até curiosidades, né, que a soja tem a isoflavona, que ajuda aí nos sintomas da TPM, da menopausa, e ele tem também extrato de laranja amarga, que acaba ajudando nos processos de emagrecimento. Enfim, é um super produto. Eu aconselho que você coloque na sua, se você quiser evitar casos de desnutrição, ok? Você adote então Megstack durante o dia, Megstack também à noite, o diurno e o noturno, para que você tenha assim uma nutrição top. E tendo uma nutrição top, o seu corpo vai reagir de maneira adequada. Quando você tem uma flor ali e ela está toda murchinha, toda fraquinha, e você vem e coloca água e você coloca adubo, o que acontece? Aquela flor ela volta a ficar viçosa, não é verdade? Algum milagre? Não, você simplesmente ofereceu os nutrientes necessários para que aquela flor possa ficar viçosa. O produto ele age da mesma maneira, ele oferece os nutrientes para que seu organismo possa ficar ter essa disposição. Você vai perceber que ele age como um cosmético via oral, vai atenuar aquelas linhas de expressão que você tem. Enfim, é um super produto. Eu recomendo que você não só use, mas também apresente para as outras pessoas os produtos da nossa linha, da Nisha, e assim você vai ser como que um consultor de saúde, né? O verdadeiro plano de saúde começa na sua mesa. Já dizia Hipócrates, o pai da medicina, 500 anos antes de Jesus nascer, lá em Kos, na Grécia, ele dizia: seja o teu alimento, seja o que você come, o seu medicamento. Muito obrigado por esse tempo que passamos junto. Eu desejo você muito sucesso, desejo, Papai do Céu, que te abençoe, que você seja uma pessoa que vai intervir na vida das pessoas para que elas tenham mais saúde, para que elas tenham mais qualidade de vida, para que elas possam emagrecer sem riscos. Muito obrigado, muita paz e muito sucesso para você.